privilégio nosso, que privilégio poder te louvar, poder bendizer o teu nome, nos achegar a ti em oração, sabendo que o Senhor nos ouve. E como disse o apóstolo João, se sabemos que Ele nos ouve, temos a certeza que obtemos aquilo que lhe pedimos. Nessa noite a nossa oração, levanta-nos, Senhor, melhor do que nós somos. Transforma-nos, Senhor. Transforma a minha vida, a vida dos meus irmãos, irmãs, amigos, aqueles que aqui estão conosco, quem está nos acompanhando pelas redes sociais. Alcança-nos, ó Pai, com o seu favor, com a sua graça, e transforma. Que o triste, aquele que está triste, receba do Senhor alegria. Que aquele que está ansioso receba do Senhor a paz. Que o enfermo seja curado. Não sabemos aonde está chegando nesse momento essa transmissão. Quem sabe em tantos lares, ou quem sabe até num hospital. Ministramos, ó Pai, a sua cura, a restauração da saúde, a restauração da vida. Pai, no nome de Jesus, aquele que encontra-se perdido, encontre no Senhor salvação. É a minha oração. Que essa noite, ó Deus, a palavra que será ministrada alcance-nos e transforme-nos para a glória do teu nome. Que toda religiosidade, toda apatia, toda frieza, todo o espírito crítico seja banido do meio do teu povo, e que um coração sincero, obediente a ti, possa tomar conta de cada um de nós, e que essa palavra venha produzir fruto a 100 por 1, como diz a tua palavra. É assim que eu oro, entregando esse tempo que agora teremos de reflexão na tua palavra, a exposição bíblica. Sou grato a ti, ó Deus, por cada momento, cada oportunidade que o Senhor nos concede. Eu oro em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Eu ia pedir para você dar um sorriso para alguém aí, mas é complicado, né? Sorria com seus olhos, ou como diz o desenho, sorria e acene, né? Semana passada, eu estou brigando aqui com a minha máscara. Semana passada nós aprendemos, na passagem falando do livro de Esther, de um homem chamado Amã. Esse homem, você viu que ele criou uma forca para prejudicar o povo de Deus, e ele mesmo acabou sendo prejudicado. E com isso nós lembramos a promessa do Senhor que diz: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Uma coisa é eu e você lutarmos contra o nosso adversário, Satanás. Outra coisa é tentar lutar contra Deus. A palavra do Senhor já nos garante, dizendo assim: dura coisa é querer lutar contra o Senhor. Ruim. Não tente. Como nós vimos, Amã tentou, e o fim dele você viu também qual foi. Então nós não podemos agir dessa maneira. Quando nós olhamos para a passagem bíblica, nós vemos que existem pessoas que tentam lutar contra Deus ou contra a obra do Senhor. Não dá, não é isso. Nós sabemos que temos um adversário, que é Satanás. Hoje pela manhã eu lembrei, e quero falar para vocês também. Satanás, ele quer ser nosso amigo. Nós é que somos inimigo dele, nós não queremos conversa com ele. O nosso adversário, Satanás, ele quer ter amizade conosco. Ele tem proposta. As suas propostas são sedutoras.
mas nós o fazemos inimigo. Satanás, ele é nosso inimigo, porque nós não queremos conversa com ele. Mas quando olhamos para a palavra do Senhor, vemos que sempre há aqueles que tentam lutar contra o Senhor, para paralisar, para prejudicar a obra do Senhor. Que eu e você não sejamos essa pessoa, a nos achar lutando contra Deus, contra a obra do Senhor, porque a obra do Senhor ninguém pode parar, quer seja na vida, quer seja na morte, em todo tempo, que o nome do Senhor seja sempre exaltado. Então nós vimos isso semana passada. Eu peguei carona nesse texto aqui, quando eu coloquei o tema da mensagem, de glória em glória. Não tem nada a ver com o texto que nós vamos ler aqui. Eu só peguei esse título, porque lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz que de glória em glória nós somos transformados. O Senhor transforma as nossas vidas de glória em glória, de dia em dia, de experiência em experiência, de fé em fé, somos transformados. Você viu que uma grande vitória Esther conseguiu. Ela lutou, ela pediu ao rei, e o rei alcançou graça a ela. Mas hoje nós vamos continuar essa leitura, porque ela obteve uma vitória, mas até o dia que Jesus vier para buscar a sua igreja, o povo de Deus permanece em luta. Hoje temos uma coisa, amanhã será outra. Ou aquele ditado que você já deve ter ouvido, né? Que nós precisamos matar um leão por dia, né? E se você não matar um leão hoje, amanhã tem 2. Então todo dia nós temos nossos desafios, com a certeza de que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Mas temos esse desafio. A irmã mesmo falou na abertura do culto, que os filhos de Deus, eles são valentes, são guerreiros, e é assim que o Senhor está treinando as nossas vidas. Então eu quero convidar você vai me ajudar aí, na leitura da palavra. Esther, capítulo 8. Nós vamos ler agora o versículo 1, 2 e o versículo 15. 1, 2 e depois o versículo 15. Hoje pela manhã os homens fizeram um fiasco. Eu pedi para os homens fazer a leitura, mas olha, a voz era muito baixa. Aí as irmãs deram um show. Vamos ver se agora à noite os homens capricham um pouco mais. Homens, vamos ler o versículo 1 e 2. As irmãs leem o versículo do número 15, que será projetado no telão. Vamos lá? Naquele que havia tomado. Versículo 15, as irmãs. Amém. Que bom, hoje deu empate. Os homens leram bonito e as irmãs também, né? Mas hoje pela manhã deu uma tristeza. Eu disse: homens, onde é que estão vocês? Eles liam e estavam acordando ainda, não tinham tomado café talvez. Mas ok. Então nós vimos aqui a retribuição que Deus concedeu a Mordecai. Você viu o sofrimento que ele teve? Ele estava vivendo com roupas velhas, em sinal de tristeza, em sinal de luto. Por quê? Porque o povo de Deus estava sofrendo. Então ele ia diante do portal, da porta do palácio, e ficava lá com aquela roupa. Mas agora que Amã havia sido derrotado,
Mordecai estava com roupas reais. Mordecai, agora, ele era o primeiro-ministro. Ele estava vivendo com a autoridade que o Senhor tinha concedido a ele. Então nós podemos ver que todo sacrifício diante do Senhor tem uma recompensa. Se você vê 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, 1 Coríntios 15, versículo 58, você que está nas redes sociais aí e tem a agilidade, copie esse texto e cole aí nos comentários para que todos possam ler. 1 Coríntios 15, 58, fala que no Senhor, todo sacrifício não é em vão. Tudo aquilo que você faz pelo reino de Deus, para a obra de Deus, terá recompensa. O Senhor não fica inadimplente. Ele não está no SPC, no Serasa dos céus, dizendo assim: olha, fiz tanto e nunca recebi nada em retribuição. Não, 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 não. Deus não é assim. Embora nem sempre possa acontecer o que aconteceu com Mordecai. Mordecai, ele saiu de alguém que era perseguido e agora era primeiro-ministro na Babilônia. Nem sempre isso de repente pode acontecer, mas uma coisa é certa: a recompensa o Senhor tem para cada um. Cada um de nós, o Senhor sabe o que precisamos. Ele tem preparado para mim e para você uma recompensa. Toda lágrima, diz a palavra do Senhor, será enxugada. Todo o povo de Deus será por Ele consolado. Viveremos sempre com o Senhor nessa consciência de que não foi em vão. Tem uma canção antiga que fala isso: não foi em vão. Não tão antiga assim, né? Mas ela diz: não foi em vão o sacrifício de Jesus, não foi em vão aquilo que nós fizemos na obra ou para a obra do Senhor. Então esse é o tempo, como a irmã também lembrou na abertura do culto, esse é o tempo de nos esforçarmos por fazer a obra do Senhor. No céu, eu não vou precisar evangelizar ninguém, porque lá só entrarão os salvos. Então agora é a hora de nos importarmos para fazer a obra do Senhor. Então nós vimos aqui que o Senhor deu recompensa, ou retribuiu a Mordecai. E isso me leva a dizer para você: Deus tem recompensa para o seu povo. Ponto. Deus tem recompensa para mim e para você. Ponto. Deleite-se no Senhor, espera no Senhor, ou como o salmista disse: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu pedido de socorro, né? Então que assim seja em nossas vidas. Vamos ler os versículos de 3 a 6 agora, homens e mulheres juntos. Eu vou pedir para que seja projetado. Vamos lá. Esther voltou. Quase ficou meio que mais ou menos. Volta ali, fazendo um favor, Miguel, ali, ó. Amã, o Agagita, e Agagita quer dizer da origem da onde ele era, né? Tipo dizer, o Ervalense. E a trama que ele havia arquitetado contra os judeus. Versículo 4, toda a igreja. O rei... Agagita, os quais amém. Bem, para entender esse momento aqui,
essa oração que Esther fez. Esther havia feito uma oração anterior, e você viu semana passada. O rei perguntou: o que é que você quer? Me peça, até a metade do meu reino eu te darei. E ela fez o pedido. Ela disse: olha, eu e o meu povo estamos sendo vendidos como escravos. Ele disse: mas se fosse só isso, nós seremos todos destruídos, aniquilados. E ela recebeu a recompensa. O Senhor, através do rei Assuero, trouxe livramento. Ela deveria estar agora satisfeita. Quando Amã morreu, tudo o que pertencia a Amã, todas as casas, tudo o que possuía, veio para Esther. Ela estava com a vida resolvida, casada com o rei, vivendo no palácio, uma herança muito grande, e o inimigo número 1 dela havia morrido. O que é que ela queria mais? Ela tinha tudo o que ela precisava. Mas agora nós vemos novamente Esther orando. E qual era a razão, o motivo da oração dela? Agora, ela não estava pedindo por si. Ela estava pedindo pelo povo. Ela disse: como eu posso estar tranquila no palácio? Eu sei que Amã já morreu, mas o decreto que ele fez permanece. E é isso, irmãos. Às vezes, tem pessoas que Satanás tenta usar para tentar te prejudicar. Usa pessoas através da inveja, através de calúnia, difamação, tantas coisas. Mas de repente, Deus toca no coração dessa pessoa, ela se arrepende, se converte. Mas tudo aquilo que ela fez, toda a maledicência, ainda continua circulando por aí. É assim. Então, Amã já não existia mais, mas o decreto que ele fez ainda estava vigente. E ela disse: eu não posso estar tranquila. Tem pessoas que pensam assim: bom, eu estou bem. Por exemplo, vamos usar o exemplo que estamos vivendo agora. Se chegar a paralisar tudo novamente, eu estou com a vida tranquila. Você não pode pensar só em você. Você tem que pensar no outro também. Será que isso não vai prejudicar outros? Esther estava assim. Ela estava vivendo no palácio, tinha tudo o que precisava, mas ela disse: eu não posso estar tranquila. Eu não posso. Eu e você não podemos estar tranquilos, sabendo que existem pessoas nesse exato momento, sofrendo, com medo, com pânico, angustiadas, ansiosas, preocupadas. E eu e você temos a palavra de vida. Eu e você temos certeza do amor de Deus por nós, do perdão, da graça, do favor do Senhor por nossas vidas. E aí nós podemos dizer: bom, sou perdoado, tenho salvação, tenho certeza da salvação, está tudo bem. Mas eu não posso estar tranquilo, porque eu sei que existem pessoas nesse exato momento que estão partindo dessa vida e nós não temos certeza de salvação na vida dessas pessoas. Então esse é o tempo da igreja se importar com o próximo. Esther, ela tinha uma consciência: eu não posso fazer tudo, mas eu posso fazer alguma coisa. E eu falo agora a Pibo, a igreja de Herval do Oeste: nós não podemos fazer tudo, mas nós podemos fazer alguma coisa. Nós podemos nos colocar diante do Senhor em oração. E esse é o tempo da igreja voltar-se a Deus em oração. Nós precisamos, a resposta, a cura está na igreja, porque o Senhor já deu a resposta. Tem uma canção antiga que diz assim, e você pode me ajudar cantando, né? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós,
tomamos posse, é nossa herança. Depois a canção continua. Tudo que Jesus conquistou é nosso direito. Nós precisamos nos apossar. E uma dessas coisas é a oração. Vamos lá, irmãos, ajudem-me. Vamos recitar 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando a igreja entender que a resposta não está no estudo da ciência, a resposta não está somente na medicina, mas a cura para a nossa cidade, para a nossa região, para nosso estado, nossa nação, está na igreja voltar-se ao Senhor em oração. Porque Ele disse: se o meu povo, se o povo que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar, se ele orar, se ele me buscar, então eu vou ouvir, vou trazer perdão e vou trazer cura. Então a resposta do Senhor, ela vem quando a igreja se coloca em oração. Olha só o que diz, por exemplo, em Tiago, capítulo 4. Tiago 4. Diz assim: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm, porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele faz habitar em nós. Versículo 6. Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Amém. Cheguem perto de Deus e Ele chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem, chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Diante do Senhor não podemos chegar com arrogância, com soberba, mas diante do Senhor nós nos prostramos. No dia de oração, sábado, você vai chegar aqui e você vai encontrar pessoas ajoelhadas, orando, se humilhando, reconhecendo: eu preciso de Ti, a igreja precisa de Ti, a nossa cidade precisa do Senhor. Agora existem pessoas enfermas, amedrontadas, e a igreja tem a resposta em oração. Nós precisamos, irmãos, que nesses dias se levantem homens e mulheres, assim como Esther, que estava com a vida tranquila. E eu oro para que você tenha a vida tranquila, para que você prospere no teu trabalho, para que você vá bem na tua família, para que você tenha bênção nas tuas finanças, tudo isso, mas que ainda assim como Esther, você possa dizer: como eu posso estar alegre, feliz, se eu sei que existem pessoas ainda perdidas, pessoas condenadas,
Foi isso que ela viu. Ela via que um povo dela ainda pairava sobre eles um decreto. E ela disse: eu não posso estar feliz. Eu preciso ver essa mudança. Então que se levante homens e mulheres assim. Sempre na história Deus levantou pessoas assim. Sabia? Sabia que teve um homem chamado Moisés. Esse homem fez uma oração. Está lá em Êxodo 32. Ele disse assim, ó: Senhor, salva o teu povo, senão risca o meu nome do teu livro da vida. Olha a oração dele. Teve um homem em Romanos capítulo 9 chamado Paulo. Ele também fez essa oração. Ele disse: Senhor, eu queria estar afastado do Senhor, para que todo esse povo pudesse ter salvação. Neemias estava dentro do palácio e ele se importou com o povo. Ele orou que se levantem no meio da igreja homens e mulheres com esse coração de oração. Que eu e você possamos entender que tudo que o nosso adversário quer é que nós não nos coloquemos de joelho em oração, porque ele sabe que uma igreja que se prostra diante do Senhor em oração, o Senhor responde, e a resposta vem, e a cura acontece, e a transformação acontece, e as vidas são alcançadas, libertas. É isso. Nós precisamos de oração. Eu e você precisamos de oração. Levante sua mão direita, por favor, diga assim comigo: eu preciso orar mais. Diga assim, ó: Senhor, que venha sobre mim, da tua parte, o espírito de súplica e de intercessão e graça. Diga assim: Jesus Cristo, eu entrego ao Senhor a minha vida. Toma conta de mim, da minha família. Transforma-me para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Que assim seja. Então nós vemos que existe sim uma resposta nesses dias. E a igreja do Senhor tem a resposta. Eu e você, nós somos a resposta para esse tempo, para esse povo que está amedrontado, para esse povo que está enfermo, para esse povo que precisa saber a cura, a salvação, a perdão em Jesus. Então nós vimos, Deus retribui, vimos a oração de Esther, e agora nós veremos como Deus entra em defesa do seu povo, em defesa da vida, a partir do versículo 7. Esther 8, a partir do versículo 7. Então o rei Assuero disse à rainha Esther e ao judeu Mordecai: eis que dei a Esther a casa de Amã, que foi pendurado numa forca, porque tinha planejado matar os judeus. Versículo 8. E agora, em nome do rei, escrevam aos judeus o que bem lhes parecer, e selem o documento com o anel de sinete do rei, porque os decretos feitos em nome do rei, e que foram selados com seu anel de sinete, não podem ser revogados. Eu vou fazer uma pausa aqui, depois nós continuamos a leitura. Preste atenção. Decretos feitos em nome do rei, que foram selados com seu anel, não podem ser revogados. Existe um decreto que paira sobre toda a humanidade. E sabe qual é o decreto? O salário do pecado é a morte. Esse é um decreto. A recompensa pelo pecado é a morte. Então, sobre nós repousa um decreto de morte. E o texto diz: o rei não pode revogar isso. Foi feito esse decreto e o decreto está feito. O rei Assuero sabia disso. E nós precisamos entender que a palavra do Senhor toda se cumpre. Se você reconhece que é um pecador, então sobre você, assim como sobre mim,
repousa esse decreto de morte. O salário do pecado é a morte. Vamos lá, versículo 9. Então foram chamados imediatamente os secretários do rei, aos 23 dias do mês de Sivan, que é o terceiro mês. E segundo tudo o que Mordecai ordenou, foi redigido um decreto para os judeus, para os sátrapas, para os governadores e para todos os oficiais da província que estendem da Índia até a Etiópia. 127 províncias, e cada uma no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua, e também aos judeus segundo o seu próprio modo de escrever e na sua própria língua. Versículo 10. Escreveu-se em nome do rei Assuero, e se selou com o anel de sinete do rei. As cartas foram enviadas por meio de mensageiros montados em jinetes, criados na estrebaria do rei. Nas cartas, o rei permitia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se organizassem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de uma vez toda e qualquer força armada do povo da província que viesse contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. Versículo 12. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, uma cópia da carta que determinava a proclamação da lei em todas as províncias foi enviada a todos os povos, para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Versículo 14, presta atenção. Os mensageiros, montados em seus jinetes, que se usavam no serviço do rei, partiram imediatamente, impelidos pela ordem do rei. E a lei foi publicada na cidade de Suzã. Já estou encerrando, agora mais 2 versículos. Então Mordecai saiu da presença do rei com trajes reais, em azul celeste e branco, e com uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, júbilo e honra. Também em cada província e em cada cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e júbilo, banquetes e festas. E muitos que eram dos povos da terra e se tornaram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Irmãos, com essa leitura, nós vemos o seguinte: houve um decreto, e o rei disse: esse decreto não pode ser revogado, mas eu posso fazer um outro. Nesse outro decreto ele disse: o povo judeu tem a minha permissão para se defender. Antes eles não tinham. Podem se armar. Eles estavam isolados. Podem agora se reunir. E eles se reuniram e festejaram, e celebraram, e se alegraram. Então o livro que começa com a Esté chorando diante do rei, agora no seu encerramento nós vemos o povo celebrando, porque Deus recompensa o seu povo. Então nós vimos que isso veio como resposta do Senhor, e eles saíram imediatamente. Por isso eu chamei a atenção no versículo 14. Os mensageiros saíram depressa, contando para todo mundo: nós podemos nos defender dos nossos inimigos. E aquilo foi motivo de alegria. Igreja do Senhor, Pibo, nós vamos sair daqui depois, e bem depressa nós vamos anunciar: chegou o tempo da salvação. Nós vamos sair daqui anunciando: a cura para esse povo está na nossa oração, na nossa conversão, na nossa retorno ao Senhor e à sua palavra. Eles saíram correndo depressa e foram contar para todos. Um decreto estava vigente: o salário do pecado é a morte. Mas Jesus veio e ele disse: sim, é verdade, o pecado gera morte, mas eu morro no teu lugar.
eu assumo o teu pecado. Isso, que quando você entender essa mensagem, você precisa sair depressa contando para todo mundo. Jesus já sofreu a sua morte, Jesus já levou o preço do seu pecado, existe perdão para você, existe salvação para você, existe cura para você e para sua família. Nós precisamos, como igreja, entender que o Senhor deseja nos levantar, o Senhor deseja nos transformar, e isso para a glória e louvor do nome dEle. Chegou o tempo, irmãos. Quando nós olhamos para essa passagem, nós vemos exatamente isso. É chegado o tempo da igreja poder se defender a sua fé. No que você crê? Em que você crê? É no Senhor? É na sua palavra? Então é isso que você vai falar. É disso que iremos falar. Quero encerrar, antes de louvarmos ao Senhor com a canção, citando para você Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos 8, verso 18. Porque para mim, tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Os sofrimentos desse tempo não se comparam com a glória que o Senhor tem reservado para mim e para você. De glória em glória somos transformados. Esther recebeu uma vitória, em seguida ela tinha que voltar. É como um jogador. O jogador, ele pode fazer o gol, mas se ele ficar só celebrando, ele vai tomar um gol. Então ele faz um gol, ele celebra, mas volta para a quadra, volta para o campo, volta para jogar. Nós também, quantas vitórias o Senhor já nos deu. É um milagre você estar aqui. A conversão é um milagre, a salvação é um milagre. Mas isso não é tudo. Aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele vai completar. O dia que você disse: Jesus, eu te entrego a minha vida, Ele só começou a boa obra. De glória em glória somos transformados. Esther foi transformada. Ela estava tranquila no palácio. De repente, alguém disse para ela: quem sabe Deus não te colocou aí com um propósito? Deus te colocou nessa igreja com um propósito. Deus te colocou na tua família com um propósito. Deus te colocou no teu trabalho com um propósito. Para esse momento. Para esse momento. E ela entendeu e ela foi transformada. Mas de repente, ela continuou orando, porque ela disse: eu sei que eu preciso ser transformada, o meu povo também precisa. Deus tem transformação para mim e para você.